Jogador que fica no banco se torna o herói que salva o campeonato. Na pequena cidade de São Vicente, a rivalidade entre os times locais era intensa. Cada esquina trazia ecos das torcidas, apaixonadas e barulhentas. O sol brilhava forte sobre o campo de futebol, onde uma multidão pulsava de expectativa. Mas ali, no banco de reservas, um jovem chamado Lucas sentia-se como um pássaro em uma jaula. Talento não lhe faltava. O problema era que, por algum motivo, ele sempre acabava esquecido, como uma sombra que ninguém notava. Ele sonhava em brilhar sob as luzes do estádio, ser a estrela que salvava o dia e levava seu time à vitória. Contudo, parecia que o destino tinha outros planos. Era dia de decisão. O campeonato estava em jogo e o time de Lucas enfrentava o eterno rival, a equipe dos Lobos. A tensão era palpável no ar. Cada grito da torcida fazia seu coração acelerar. Lucas observava seus amigos em campo, todos eles correndo, driblando e marcando gols. Ele torcia com fervor, mas o amargo gosto da frustração seguia ali, como um gosto azedo na boca. Quando tudo parecia normal, um acidente chocante ocorreu. O craque do time, Thiago, o Cometa, se machucou gravemente durante o aquecimento. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que Lucas podia ouvir seu próprio coração disparar. Ele via os técnicos em círculos, discutindo freneticamente, enquanto os olhares se voltavam para o banco. As implicações da lesão eram gigantescas. O que aconteceria agora? Quem seria o escolhido para substituir o ídolo do time? Lucas sentiu um nó na garganta. Ele queria gritar, mas as palavras falharam. Ele não se sentia pronto, mas algo dentro dele clamava por uma chance. E antes que pudesse pensar duas vezes, ergueu-se do banco. O treinador olhou para ele hesitante. Então, com um impulso de determinação, Lucas se viu na frente de todos, esperando o comando. É agora ou nunca, pensou. Sentir os olhares sobre ele, a mistura de ceticismo e esperança da torcida era um peso difícil de suportar. O aplicativo de mensagens nos celulares começou a apitar. Os torcedores enviavam mensagens de apoio e dúvidas, enquanto outros questionavam a decisão do técnico. A atmosfera estava carregada de emoção, e Lucas entrou em campo como um gladiador diante de uma plateia dividida. Ao pisar na grama daquele lugar sagrado, uma onda de medo e adrenalina inundou seu corpo. Mas quando a bola rolou, ele se deixou levar pela pura intuição. O jogo estava pegando fogo, mas algo se movia nas sombras. Lucas sentia que havia mais do que apenas uma rivalidade em jogo. Ele notou olhares furtivos entre os membros da equipe adversária e sussurros que flutuavam no vento. Algo estava errado, muito errado, e nas arquibancadas a multidão não apenas torcia, mas parecia inquieta, como se estivesse esperando por algo impensável. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas estava em campo, sentindo o peso do momento. A torcida rugia e seu coração pulava como uma criança ansiosa. Mas no fundo de sua mente, uma sombra de dúvida pairava. Algo estava errado. Ele podia sentir. E esse sentimento se intensificou quando, de repente, um grito cortou o ar. Era um barulho agonizante que fez a multidão parar por um instante. Lucas virou-se e o que viu paralisou seu corpo. Um jogador dos Lobos caído,
contorcendo-se de dor. As pessoas na arquibancada se levantaram em uníssono. Olhos arregalados, sussurros nervosos. O médico do time correu para atender a emergência, enquanto a tensão se espalhava como um incêndio. Mas não era isso que importava. O que deixou todos em estado de choque foi o que se seguiu. O treinador dos Lobos, em uma explosão de raiva, soltou um rumor que rodopiou pela multidão. Ninguém machucou o Danilo, ele está simulado. Os gritos se tornaram murmúrios desconcertados. Lucas, pelo canto do olho, viu a expressão do zagueiro dos Lobos se transformar em pânico. O que estava acontecendo? O árbitro ficou confuso, a torcida dividida entre o apoio e a condenação. O caos estourou. As câmeras de TV enfatizavam cada momento. E o estado febril no estádio crescia. Havia algo por trás daquela lesão. Algo que podia ser muito maior do que um simples jogo de rivalidade. Lucas sentiu um nó na garganta. Nem mesmo tinha começado a mostrar seu talento. E já estava surpreso pela quantidade de segredos que irrompiam da rivalidade. Ele olhou para os torcedores, e as mensagens que recebia em seu celular tornaram-se um zumbido distante. O clima pesou, e o que deveria ser um momento de empoderamento se tornava um coquetel de tensão e desconfiança. O jogo recomeçou, e Lucas, agora em campo, quase não se concentrava. O treino, a disciplina, tudo se esvaecia em meio ao tumulto. Os jogadores dos Lobos estavam mais agressivos, como se tivessem um segredo obscuro para esconder. Mas quem eram os Lobos? Por que isso estava acontecendo? A cada passe que Lucas dava, sentia a pressão subir como um gás prestes a explodir. E de repente, um jogador do time adversário, conhecido por seu temperamento explosivo, dirigiu-se a Lucas e, em uma jogada súbita, deu uma cotovelada em seu rosto. Ele caiu no chão e a dor era instantânea e avassaladora. O mundo ao seu redor girou. Enquanto o árbitro apitava a falta, Lucas levantou-se, a fúria pulsando em suas veias. Quando ele olhou para o atacante dos Lobos, em vez de enxergar um rival, o que viu refletido naqueles olhos era algo muito mais pessoal. Era uma luz. Um traço de reconhecimento. Ele conhecia aquele jogador. A revelação estonteante cortou sua mente como uma lâmina. Era seu irmão de sangue, que ele não via há anos. O mesmo irmão desaparecido, que sempre sonhou em ser jogador. O peso da descoberta era insuportável, e as memórias começaram a inundar sua mente como uma avalanche. As promessas, as traições, o motivo pelo qual estavam separados, tudo sob a superfície, agora ressurgindo em um momento tão crucial. A dúvida tomou conta dele, enquanto tudo em sua vida parecia desmoronar. O jogo se tornara, de repente, muito mais do que uma partida. Tornara-se um campo de batalha, onde não havia vitória sem sacrifício, e onde laços sanguíneos se tornariam armas. E agora, o que ele faria? A competição estava além do que ele jamais pensei que pudesse suportar. E as arquibancadas, a torcida, todos estavam esperando. Neste mar de confusão, Lucas não tinha ideia de como confrontar seu passado. O que mais ele descobriria daquela revelação? E aquele jogador que rivalizava com ele, ainda era um aliado ou um inimigo? A resposta estava prestes a ser revelada, e o jogo havia apenas começado. O coração de Lucas acelerava. Ele mal podia acreditar no que via. Seu irmão, o homem que ele pensou ter perdido para sempre, estava ali, jogando como um adversário. E aquela cotovelada não era apenas um movimento agressivo. Havia algo mais profundo. Havia raiva. Uma dor que falava de anos de separação, de histórias não contadas. Enquanto o jogo recomeçava, tudo que Lucas sabia começou a desmoronar. Os ânimos estavam à flor da pele. O clima no estádio era elétrico, mas a agitação interna de Lucas era ainda mais intensa. Ele tinha que se concentrar, mas a imagem do irmão, agora um jogador rival, o consumia. E a fúria que sentiu ao ser agredido ficou misturada com um desejo crescente de entender
por que tudo aquilo aconteceu. Com a bola nos pés, Lucas decidiu que não deixaria essa chance escapar. Aproveitou um momento de distração dos lobos e as lançou. Galopou pelo campo, driblando obscurecidamente. Mas, enquanto ele corria, percebeu que o olhar do seu irmão o seguia, como um predador cauteloso. Havia uma tensão incrível. Os espectadores viam uma rivalidade como um espetáculo, mas Lucas via algo muito mais pessoal no campo. No entanto, quando ele estava prestes a fazer um gol, um grito cortou a multidão. Foi então que tudo virou de ponta cabeça. Uma luz brilhante penetrava o campo, e 2 homens surgiram do meio da torcida. Armados e em um clima de pânico, começaram a se dirigir para o campo. O caos se espalhou. Lucas parou. A bola rolou longe. A torcida gritou. As pessoas começaram a correr. Confusão, gritos, rostos de medo. O clima de um belo domingo de futebol se transformou em uma cena apocalíptica. O árbitro tentava controlar a situação, mas era impossível. Lucas viu seu irmão sendo empurrado por um dos intrusos. Um momento inesperado. Um olhar entre os dois, como se eles estivessem trocando. Segredos silenciosos. E então uma bomba. Um explosivo nas mãos de um deles começou a emitir um som alto e aterrorizante. O mundo de Lucas ficou turvo. Ele se jogou ao chão, um instinto de sobrevivência. A multidão se agachava em desespero. O aroma de pólvora misturava-se com o suor e o medo. Era tudo tão surreal, tão inacreditável. As esperanças de um campeonato estavam sendo sepultadas por um ato de violência aparentemente sem motivos. E então, no meio daquela confusão, Lucas ouviu uma voz estrondosa. Era a voz do seu irmão. Lucas, a verdade está mais perto do que você imagina. As palavras ecoavam no ar, cortando a tensão como uma faca. Antes que pudesse compreender o que significavam, a explosão ocorreu. Estava tudo envolto em fumaça e gritos ensurdecedores. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lucas se ergueu, atordoado, olhos arregalados. Procurava o irmão, procurando aquela conexão que antes estava tão clara. Mas agora parecia uma miragem. Onde estaria ele agora? A cena se desenrolava em câmera lenta, e Lucas sentia como se o tempo tivesse parado. A verdade que seu irmão mencionou estava prestes a ser revelada, mas Lucas estava mergulhado em incerteza e medo. Que segredos estariam escondidos? E por que aquele ato de terror estava acontecendo justo agora, no dia em que ele pensou que teria sua chance de brilhar? Cada segundo parecia arrastado, enquanto a adrenalina pulsava em suas veias. A multidão ainda estava em estado de choque, e o jogo, de repente, parecia irrelevante. O que importava agora? A vida, a família, a verdade. As peças do quebra-cabeça começaram a se mover, e Lucas sentiu que aquele dia não terminaria sem mudar tudo o que ele pensava ser real. O silêncio que se seguiu à explosão foi ensurdecedor. Lucas se levantou, tentando entender o que estava acontecendo. A fumaça enchia o ar. E o que antes era apenas um jogo de futebol, agora se tornava uma cena de um filme de terror. Ele olhou em volta, buscando seu irmão. Onde ele estava? A multidão estava em pânico, e os torcedores corriam em todas as direções, mas Lucas não se movia. Seu coração disparava enquanto lembranças de sua infância atravessavam sua mente. Eles costumavam correr juntos no campo da escola, sonhando em ser grandes jogadores. Agora, a única coisa em jogo era a vida entre as sombras de um caos. Lucas, aqui! A voz de seu irmão cortou a confusão. Ele estava perto da linha lateral, mas havia algo nos seus olhos que paralisou Lucas. Medo? Alguém se aproximava perigosamente, e não era um dos intrusos. Era um homem de terno,
com um semblante sério e uma expressão que falava mais que qualquer grito. Aquela figura estava no banco de reservas. Lucas nunca prestou atenção, perdido em seus próprios problemas e frustrações. Agora, tudo fazia sentido. O homem levantou a mão e a multidão ficou em silêncio instantâneo. O caos aparentemente não tinha fim. Mas, de repente, o ar ficou tenso. Vocês precisam saber a verdade, ele gritou, a voz firme, como se estivesse ensaiando para um discurso importante. Esse torneio é só uma cobertura. O que ele disse fez Lucas parar para pensar. Cobertura? O que isso significava? Este campeonato é parte de algo muito maior, continuou o homem. E os rostos da multidão se tornaram uma mistura de confusão e curiosidade. Estamos envolvidos em um esquema. Estão colocando tudo o que amamos em risco. Lucas apertou os punhos. A adrenalina fluía em suas veias. O que era aquilo? Os lobos não eram apenas rivais, mas parte de um plano maior. Ele olhou para seu irmão, que agora encarava aquele homem com um olhar misto de raiva e incredulidade. O que mais ele sabia? O que estava escondido sob a superfície? As vozes da torcida começaram a vir de novo, mas agora estavam cheias de indignação. Como assim? Esquema? Vocês estão brincando com nossas vidas. As palavras se misturavam, criando um cenário de desordem emocional. Tudo parecia cada vez mais distante do que Lucas conhecia. Então, uma nova explosão, desta vez mais perto. A poeira levantou, fazendo Lucas se agachar instintivamente. O homem do terno foi empurrado, e antes que pudesse reagir, viu seu irmão correndo em sua direção. Mas o que ocorreu a seguir o paralisou. Um tiro ecoou, e Lucas viu seu irmão cair. A cena parecia sair de um pesadelo. A moça do outro lado da arquibancada gritou, e a multidão congelou. Não! Lucas gritou, correndo na direção de seu irmão. A visão da cena era nublada pela fumaça, mas ele não podia deixar de pensar na reviravolta chocante. Era tudo tão surreal. Seu irmão não era apenas um jogador rival, mas alguém que estava já em meio a tudo isso. Por que ele não havia contado? O silêncio foi quebrado por mais gritos e sirenes. Lucas finalmente alcançou seu irmão, deitado no chão, a expressão de dor, mesclada com algo que parecia um pedido de perdão. Lucas segurou a mão dele, sentindo a fraqueza e a urgência daquela conexão. Por que você está aqui? O que está acontecendo? Ele perguntou. Mas as palavras eram quase um sussurro. Os segredos vinham à tona, e o jogo havia se tornado a batalha por algo muito maior. O que isso significava para eles e para o campeonato. As revelações estavam apenas começando, e Lucas sentiu que a vida nunca mais seria a mesma. O que mais estava por vir? A verdadeira face da rivalidade, agora iluminada por uma verdade devastadora, estava prestes a se revelar. O silêncio que se seguiu à explosão parecia interminável. Lucas segurava a mão do irmão, que estava no chão, fragilizado e confuso. Ele olhava para os olhos do irmão, buscando respostas, enquanto a fumaça se dispersava lentamente. Os ecos do caos ainda ressoavam ao redor, mas tudo o que conseguia ouvir era o próprio coração batendo forte dentro do peito. O que aconteceu? Por que você não me contou? Lucas questionava, a voz embargada pela preocupação e pela confusão. O irmão estava pálido, respirando com dificuldade, e a dor estampava seu rosto. Mas, antes que pudesse responder, a figura do homem de terno reacendeu a tensão. Todos vocês precisam sair daqui, ele gritou, dirigindo os olhares aflitos da multidão. A urgência em sua voz fazia o estômago de Lucas se revirar. Ele não tinha certeza do que era mais assustador, a explosão ou o que estava prestes a ser revelado. Lucas! O irmão finalmente falou, quase num sussurro, a voz fraca,
mais determinada. Você precisa saber. Eu não sou apenas um jogador de futebol. Eu sou parte disso tudo. Ele gesticulou apenas um pouco, mas a dor em sua expressão contava uma história diferente. Lucas franziu a testa, tentando entender. Parte do quê? O medo crescia como uma sombra por trás das palavras. A multidão se aglomerava e os murmúrios se tornavam cada vez mais intensos. O clima estava eletricamente carregado e parecia que uma tempestade prestes a desabar. Não temos tempo, o irmão continuou, esforçando-se para ficar consciente. Eu não sou mais só seu irmão, Lucas. Fui recrutado para algo maior. O torneio é uma fachada. E eles estão usando tudo isso para desestabilizar a cidade. Não é só futebol, é uma manipulação. O que ele dizia deixava Lucas em choque, como um soco no estômago. O que ele achava ser uma simples rivalidade estava se transformando em uma teia de segredos e traições. Mas a revelação estava apenas começando. Uma nova explosão, desta vez um pouco mais distante, fez Lucas saltar. O caos se instaurava novamente. As pessoas gritavam e a confusão aumentava com cada segundo que passava. Lucas, o homem de terno, agora sem medo, se aproximou. Com a determinação em seus olhos, você precisa ajudar seu irmão. O que ele sabe pode mudar tudo. Você não está apenas jogando um campeonato. Você faz parte de uma luta pela verdade. Agora, venha. Lucas olhou entre o irmão e o homem, e uma sensação de angustiante pressentimento o envolveu. Como você sabe disso? Indagou desconfiante, sem saber em quem confiar. Nesse instante, o irmão fez um movimento, como se forçando a se levantar. Um esforço aterrador que fez Lucas suar frio. Porque você precisa entender que eu estava infiltrado. Eu sabia sobre o que acontecia, mas não conseguia avisá-lo. O torneio é só uma distração. Há um plano em ação que visa algo muito mais sombrio. As palavras do irmão ecoavam em sua cabeça, e Lucas mal conseguia processar o que estava ouvindo. E então, como uma cena de filme, o homem revelou um objeto que segurava em sua jaqueta. Uma gravação. Aqui está a prova de tudo. Ele mostrou rápido da forma como tudo estava interligado. Isso é o que eles não querem que você saiba. Lucas observou. Seu mundo estava girando. Ele estava no meio da maior revelação de sua vida. E o jogo de futebol? Que antes parecia tudo para ele, agora parecia um mero detalhe. A vida, seu irmão, a cidade, tudo isso estava em risco. O que mais estava oculto? E o que aquela gravação realmente continha? A adrenalina pulsava em suas veias, enquanto ele lutava contra o sentimento de desespero. A próxima jogada, o próximo movimento da partida, não era mais sobre vitória ou derrota no campo, mas sobre a luta pela verdade. E Lucas sabia que, apesar do caos, aquele era apenas o começo de algo muito maior. O que ele já pensou que conhecia estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. Lucas estava paralisado, a mão do irmão entrelaçada na sua, enquanto a verdade que havia sido revelada girava em sua mente como um redemoinho. O homem de terno continuava a pressionar, sua expressão séria, como se as palavras dele fossem a única coisa que ainda poderia destravar o que estava acontecendo. Eu consegui me infiltrar, mas eles descobriram. Estão tentando nos silenciar. O pânico na voz do irmão de Lucas fez seu coração disparar. Ele olhou ao redor, a multidão ainda agitada, mas as pessoas pareciam cada vez mais distantes. O que mais ia acontecer? Então um novo som cortou o ar, um grito. Alguém da torcida começou a gritar desesperadamente. Eles estão aqui, os capangas do cartel. A tensão aumentou. Lucas virou-se para o irmão, mas a expressão de horror no rosto dele dizia tudo. Precisamos sair agora. Mais gritos ecoaram.
e Lucas sentiu o medo tomar conta de seus membros. Ele se levantou, puxando o irmão para cima, mas a cena ao redor dele se transformava em um caos absoluto. Um grupo de homens de terno, rostos frios e determinados, marchava em direção ao campo, empurrando torcedores para longe como se fossem nada. O homem de terno olhou para Lucas, seus olhos refletindo um medo genuíno. Eles não vão parar por nada. O que está em jogo é muito maior do que um jogo de futebol. O que ele dizia soava irreal. O campo, que era um lugar de alegria e rivalidade, agora se tornava um campo de batalha. Outro estrondo veio da arquibancada, e as pessoas começaram a correr de um lado para o outro. Lucas sentiu seu coração afundar. O irmão dele estava gravemente ferido e o tempo estava se esgotando. Vamos, precisamos ir, Lucas exclamou, puxando-o com toda a força que podia reunir. Ele hesitou, porém, ao ver o homem de terno mais uma vez. Lucas, negue a gravação. É a única maneira de tudo isso vir à tona. O homem estendeu a mão. O objeto em questão, pequeno, parecia brilhar mesmo sob a poeira do caos. Lucas hesitou. A ideia de pegar algo tão crucial em meio àquela confusão parecia insana, mas sabia que algo precisava ser feito. Assim que alcançou, um grito ecoou intensamente na sua cabeça, e em um súbito momento, um dos capangas do cartel atirou contra o homem de terno. A bala o atingiu no peito. O impacto foi horrendo e o homem caiu, perdendo a vida instantaneamente. O mundo ao redor de Lucas desabou em um turbilhão. Não, não! Lucas gritou, já não mais se importando com os riscos. Ele se virou para o irmão, mas naquele instante, a realidade se desfez e revelou uma verdade devastadora. O homem de terno não era apenas um sujeito qualquer. Ele era um agente infiltrado, e se ele estava conectado ao passado do irmão, ao que mais aquele jogo estava ligado. Os olhos do irmão brilharam de desespero. Lucas, ele era meu contato. O que você tem nas mãos pode ser a chave para dar um fim a isso. Mas não podemos hesitar. Eles sabem que estamos aqui. Corações disparados, Lucas e seu irmão tentaram se mover. Mas enquanto avançavam, o clima mudara novamente. Um dos capangas lhes bloqueou o caminho. Com uma expressão de raiva nas feições, ele apontou a arma para Lucas e em seguida o irmão dele. Vocês não deveriam estar aqui, sibilou o homem. Naquele momento, Lucas percebeu que estava prestes a perder tudo: o irmão, a verdade, a chance de realizar seus sonhos. Mas antes que pudesse reagir, outro movimento, rápido como um relâmpago, aconteceu. O irmão de Lucas empurrou Lucas para o lado. O disparo ecoou, e tudo ficou em câmera lenta. O golpe atingiu o irmão. Ele caiu, mas não sem gritar uma última vez. Lucas, descubra a verdade. Você é mais forte do que pensa. E antes que tudo se dissipasse na confusão, a cena ao redor desapareceu. A verdade que ele havia apenas começado a entender agora girava ao seu redor. Uma correnteza intensa levava tudo com ela. O que realmente estava acontecendo? Quem eram os verdadeiros inimigos? Lucas olhou para a gravação em suas mãos. O peso da realidade estava se formando. E o que estava prestes a entender mudaria tudo. E o que seria desse campeonato? O que era realmente importante? As sombras se aproximavam de sua vida, e sem saber como seguir, Lucas murmurou, quase que para si mesmo: eu vou descobrir. O silêncio que se seguiu à explosão parecia interminável. Lucas segurava a mão do irmão, que estava no chão, fragilizado e confuso. Ele olhava para os olhos do irmão, buscando respostas, enquanto a fumaça se dispersava lentamente. Os ecos do caos ainda ressoavam ao redor, mas tudo o que conseguia ouvir era o próprio coração batendo forte dentro do peito. O que aconteceu? Por que você não me contou? Lucas questionava, a voz embargada pela preocupação e pela confusão. O irmão estava pálido, respirando com dificuldade, e a dor estampava seu rosto. Mas antes que pudesse responder, a figura do homem de terno reacendeu a tensão.
Todos vocês precisam sair daqui, ele gritou, dirigindo os olhares aflitos da multidão. A urgência em sua voz fazia o estômago de Lucas se revirar. Ele não tinha certeza do que era mais assustador, a explosão ou o que estava prestes a ser revelado. Lucas, o irmão finalmente falou, quase num sussurro, a voz fraca, mas determinada. Você precisa saber, eu não sou apenas um jogador de futebol. Eu sou parte disso tudo. Ele gesticulou apenas um pouco, mas a dor em sua expressão contava uma história diferente. Lucas franziu a testa, tentando entender. Parte do quê? O medo crescia como uma sombra por trás das palavras. A multidão se aglomerava e os murmúrios se tornavam cada vez mais intensos. O clima estava eletricamente carregado e parecia que uma tempestade prestes a desabar. Não temos tempo, o irmão continuou, esforçando-se para ficar consciente. Eu não sou mais só seu irmão, Lucas. Fui recrutado para algo maior. O torneio é uma fachada, e eles estão usando tudo isso para desestabilizar a cidade. Não é só futebol, é uma manipulação. O que ele dizia deixava Lucas em choque, como um soco no estômago. O que ele achava ser uma simples rivalidade estava se transformando em uma teia de segredos e traições. Mas a revelação estava apenas começando. Uma nova explosão, desta vez mais perto, fez Lucas saltar. O mundo inteiro parecia desmoronar, e ele finalmente decidiu. Tinha que proteger o irmão a qualquer custo. Vamos, precisamos ir, Lucas exclamou, puxando com toda a força que podia reunir. Ele hesitou, porém ao ver o homem de terno mais uma vez. Lucas, pegue a gravação. É a única maneira de tudo isso vir à tona. O homem estendeu a mão. O objeto que segurava parecia brilhar, mesmo sob a poeira do caos. Lucas hesitou, mas sabia que algo precisava ser feito. Assim que alcançou, um grito ecoou intensamente na sua cabeça, e em um súbito momento, um dos capangas do cartel atirou contra o homem de terno. A bala o atingiu no peito. O impacto foi horrendo, e o homem caiu, perdendo a vida instantaneamente. O mundo ao redor de Lucas desabou em um turbilhão. Não, não! Lucas gritou, já não mais se importando com os riscos. Ele se virou para o irmão, mas naquele instante, a realidade se desfez e revelou uma verdade devastadora. O homem de terno não era apenas um sujeito qualquer, ele era um agente infiltrado. E se ele estava conectado ao passado do irmão, ao que mais aquele jogo estava ligado? Os olhos do irmão brilharam de desespero. Lucas, ele era meu contato. O que você tem nas mãos pode ser a chave para dar um fim a isso, mas não podemos hesitar. Eles sabem que estamos aqui. O caos se intensificava. A multidão corria em direção à saída, mas Lucas e seu irmão estavam parados, imersos em uma verdade dolorosa. Um chamado urgente os interrompeu. Era uma mulher, com a voz trêmula, que havia se aproximado ofegante, com lágrimas nos olhos. Ele está aqui, o chefe deles. Ele quer acabar com tudo, gritou. O caos se intensificou, mas a mensagem da mulher foi clara. O chefão do cartel estava naquele estádio, observando cada movimento. E então ouviu-se um bang. A mulher caiu, e Lucas viu seu próprio pai. Um homem que não via há anos, saindo da sombra. O coração de Lucas parou. Pai? Ele ressentiu a dor de décadas de ausência, agora se questionando o que estava acontecendo. O que você está fazendo aqui? Lucas perguntou, incrédulo. O peso do encontro era quase insuportável. E o que é que seu pai tinha a ver com toda essa história? Mas Lucas mal teve tempo para consolidar seus pensamentos, pois o olhar de seu pai revelava um segredo bem mais sombrio. Eu fiz o que era preciso, Lucas. A competição te envolve e você precisa entender que não há como escapar. O tempo parou. O irmão de Lucas olhou para os dois confuso, e um sussurro de tristeza cortou o ar. O que você quer dizer com isso? As palavras pesavam como chumbo, a verdade se desenhando diante deles. O que mais seu pai tinha escondido?
Eu sou parte disso. O cartel. Eu sou um deles, Lucas. A revelação era como uma lâmina cortando o ar em volta. O peso da traição era demais e a frustração tomou conta das veias de Lucas. Os olhos de Lucas se encheram de lágrimas enquanto a realidade desmoronava ao seu redor. Como isso tudo era possível? E a luta que ele imaginava ser pela verdade? A batalha estava apenas começando. A conexão que unia eles três estava prestes a ser destruída por segredos muito mais profundos do que ele poderia imaginar. O silêncio que se seguiu ao anúncio do pai foi como um golpe implacável. Lucas se sentia numa tempestade. Tudo que acreditava, tudo que o movimentava até ali, agora se desfazia diante de seus olhos. Você, um deles, como você pôde? As palavras saíam roucas, cheias de incredulidade. O homem que deveria ser um guia, um herói em sua vida, era parte do mesmo sistema que ameaçava tudo. Eu fiz o que era necessário, Lucas. As coisas são mais complexas do que você imagina. O pai falava, mas Lucas só conseguia ver a traição. O mundo ao seu redor se agigantava com a pressão do que estava acontecendo. O irmão estava ferido. A multidão estava em pânico. E tudo o que ele sentia era um nó na garganta. A mulher que havia gritado antes agora estava paralisada de medo, o olhar vago. O pai continuava a argumentar, mas para Lucas, nada do que ele dissesse poderia justificar sua escolha. Como ele poderia ter escolhido esse lado? O que mais ele escondia? Você sabotou minha vida. Tudo isso é culpa sua. Lucas, eu não tinha escolha. Foi tudo o que o pai conseguiu responder, enquanto a tensão aumentava. Um novo disparo ecoou, e todos se agitaram. E quando Lucas se virou para olhar o irmão, um novo choque desabou sobre ele. O homem que havia caído não era apenas um jogador qualquer. O irmão o encarava, vestindo a mesma expressão de horror, mas não era só por causa do ferimento. O irmão sussurrou: Lucas, ouça, ele não é só seu pai, ele também é meu. O quê? O tempo pareceu congelar. Lucas olhou, incrédulo. Como assim? A revelação era como uma explosão dentro de sua mente. O irmão dele não era apenas um rival, mas possivelmente também filho daquele homem. Portanto, a traição era muito mais profunda do que ele pensara. O que mais estava oculto nessa teia de segredos? Eu não sabia. Não sabia que ele era seu pai também. Lucas respondeu, a voz embargada entre raiva e confusão. Tudo estava se desmoronando. A ótima rivalidade que acreditava que existia agora se transformava num labirinto de mentiras. O pai tentou intervir, mas o irmão interrompeu. Chega! Você nos usou. Usou a todos nós. O torneio não foi só um jogo. Foi um plano para nos dividir, para nos controlar. A cada palavra, Lucas sentia a angústia se intensificar. Aquela luta não era apenas pelo campeonato, mas a luta pela verdade invisível e manipuladora que os cercava. E então, como um flash de realização, Lucas percebeu que aquela gradação era a chave. Ela poderia mudar tudo e também poderia inserir ainda mais caos em suas vidas. Mas antes que pudesse se mover, uma explosão colossal aconteceu do outro lado do estádio. O impacto fez todos caírem e o pânico tomou conta outra vez. Lucas estava em choque. O que mais poderia acontecer? Os capangas do cartel invadiam o campo. E a verdade que estava prestes a ser desvendada ficou ainda mais distante. Durante a confusão, Lucas viu o irmão se arrastando para perto dele. Mas, antes que ele pudesse reagir, ele olhou para o pai com uma expressão de determinação, como se estivesse prestes a fazer algo extremo. Eu não vou deixar você nos controlar mais. E com isso, correu em direção aos intrusos, numa tentativa desesperada de se infiltrar na verdade que os ameaçava. As coisas haviam mudado radicalmente. Lucas encarava um novo tipo de batalha,
a luta entre o que eles eram e o que aquele torneio realmente significava. O que ele não sabia era que a gravação que agora segurava em mãos tinha um poder absurdo e que, ao se aproximar da verdade, o buraco ia muito mais fundo do que qualquer um poderia imaginar. E enquanto as chamas da confusão envolviam o campo, Lucas sabia que a jornada estava apenas começando. O que mais estava por vir? E havia mais segredos ocultos em meio ao brulho e caos. Ele precisava descobrir. Mas o que aconteceria quando a verdade finalmente emergisse? A explosão ecoou novamente, como se o estádio inteiro estivesse desabando. Lucas olhou ao redor, atordoado. As pessoas corriam, gritavam, mas ele estava focado no irmão caído. O coração pulsava forte enquanto tentava entender a realidade que se revelava diante dele. Ele e o irmão eram filhos do mesmo homem, intenso, uma verdadeira bomba, mas havia mais por vir. Ele mentiu para nós o tempo todo. O irmão murmurou, tentando se arrastar, determinando-se a se levantar, mesmo com a dor aluciante. Lucas ficou sem palavras. O que mais o pai não tinha contado? No calor do momento, a revelação parecia incontrolável. O passado se transformava em um emaranhado de mentiras e verdades distorcidas. Mais gritos. O caos atingia seu ponto máximo. Lucas sentiu o calor do adrenalina percorrendo seu corpo. Mas algo maior surgiu. O pai, no meio da confusão, olhou ao redor e, com uma expressão desesperada, começou a gritar, como se estivesse chamando a atenção de alguém. Não, não pode ser. Uma figura conhecida surgiu entre a densidade da fumaça. Alguém que Lucas não esperava ver ali. Lucas, me ajude! Era Gabriela, sua amiga de infância, que ele não via há anos. Aquela que sempre acreditou nele, que sempre ficou quando todos o deixaram. Ela parecia assustada, mas determinada a se aproximar. Eles estão vindo. Aquele tom na voz dela cortou Lucas como um golpe. Ele sabia que Gabriela estava em perigo. Gabriela, fique longe, ele gritou. Mas era tarde demais. Um dos capangas avistou a jovem e começou a se aproximar, um brilho ameaçador no olhar. O irmão de Lucas, lutando contra a dor, conseguiu se levantar um pouco e, numa explosão de coragem, cobriu Gabriela com seu corpo. A cena era visceral. O impacto, as emoções pesadas. Como alguém poderia se colocar em risco assim? Não, não faça isso, Lucas implorou. No entanto, quando o capanga levantou a arma, tudo pareceu parar. O irmão fechou os olhos. A verdade precisa vir à tona. Mas as palavras foram cortadas pelo som do disparo. O tempo congelou. Lucas sentiu um suor frio escorrendo pela sua testa. A imagem do irmão voando para o lado não saía de sua mente. Ele estava caindo. Os berros da multidão tornaram-se um ruído distante. E então, uma nova reviravolta. Gabriela, que Lucas achava vulnerável, se ergueu, revelando uma arma na mão, disparando contra o capanga antes que qualquer um pudesse reagir. Ela atirou com uma precisão surpreendente. A bala acertou o homem em cheio e ele caiu. O eco da arma ainda reverberava no ar, e Lucas ficou paralisado. O que estava acontecendo? Gabriela, você é um agente? Ele não conseguia entender. Aquela garota que ele conhecia por tanto tempo agora se mostrava como uma figura de força. Era a última coisa que eu queria que você soubesse, Lucas, mas não temos tempo. Ela olhou para ele, com uma urgência palpável nos olhos. Seu pai, ele está em negócios com o cartel há anos. E você é muito mais importante do que imagina. O cartel não queria só o torneio, queria você. Aquelas palavras caíram como um ladrilho em uma piscina de água calma. A verdade era aterrorizante. Lucas se pergunta se tudo o que ele conhecia, tudo o que sentia sobre sua vida, era uma armadilha. Ele olhou para o irmão,
e a preocupação em seus olhos refletia o medo crescente. Você sabe o quanto é valioso. Não dá mais para fugir, Lucas. Eles estão prontos para atacar e levar você embora. Temos que ir agora. O desespero na voz de Gabriela foi o que fez Lucas retomar o foco. Mas antes que pudessem se mover, um novo grupo de capangas surgiu, desta vez cercando todos. O caminho de fuga se fechava, e em meio ao caos, Lucas teve um estalo. Havia mais seres além deles. Larguem-os! Gritou uma figura imponente do meio da multidão. Era o treinador do time rival, aquele que sempre parecia um pouco mais envolvido do que o necessário. A tensão aumentava, e ele, com um sorriso sutil, completamente fora de lugar, se aproximou. Vocês não sabem em que vocês se meteram. O que era aquilo? Lucas ficou confuso. O que realmente significava o treinador estar ali? E como tudo isso se ligava? Era um jogo maior? A adrenalina corria, e a adrenalina era palpável, enquanto o que parecia ser um simples jogo se tornava uma intriga complexa. A verdade estava prestes a se revelar em uma tempestade de emoções e segredos, mas com a presença do treinador, tudo parecia ainda mais incerto. Seria ele mais um inimigo? Ou estava aqui para ajudar? Uma nova questão surgia e o peso das decisões se tornava quase demais para suportar. Comentários e decisões têm que ser tomadas rapidamente ou ninguém sairá disso aqui vivo, o treinador disse. E aquela afirmação ressoou profundamente na mente de Lucas. Ele e seu irmão, e talvez até mesmo Gabriela, não tinham mais escolhas. Que mais eles iriam descobrir? E a gravitação de suas vidas estava prestes a mudar mais uma vez. O tempo parecia parar enquanto o caos se desenrolava à sua volta. Lucas, seu irmão e Gabriela estavam cercados por capangas, mas algo dentro de Lucas começou a se acender, uma centelha de determinação. Precisamos agir agora, ele bradou, o coração batendo como um tambor. O instinto de irmão o impulsionava. A vida do irmão estava em jogo. Mas quem era aquele treinador? O que ele realmente queria? Lucas, ouça. O tom de Gabriela era firme. O que seu pai mencionou? Ele está triste por sua decisão, mas não se deixe enganar. As palavras dela cortaram a névoa que pairava sobre seus pensamentos. O treinador sorria, mas não era um sorriso amigável. Era um olhar cheio de intenções ocultas. O que ele sabia? A multidão ao redor, que antes estava em plena euforia, agora era um mar de pânico. Gritos ecoavam e a pressão aumentava a cada segundo. Seja rápido, eles vão atacar. O irmão de Lucas arrastou-se para o lado, focando no grupo que se aproximava. A luz no fim do túnel estava sumindo, e Lucas sentiu que o peso do mundo estava nas suas costas. Eu não vou deixar você, Lucas gritou. Ele se lançou na direção do treinador, um movimento feroz motivado pela necessidade de proteger sua família. O treinador abriu os braços, como se estivesse aceitando a inevitabilidade. Você não sabe o que está fazendo, garoto. Seu pai fez coisas incríveis por nós. Cala a boca, Lucas exclamou, avançando. O movimento o fez sentir-se forte, um gladiador enfrentando um colosso. Mas a realidade foi brutal. O treinador já estava preparado e um dos capangas tentou segurá-lo. Mas antes que pudesse se mover, Gabriela disparou mais uma vez. Seus movimentos ágeis a levaram até o grupo. Vamos, Lucas. A gravação, ela gritou, segurando um receptor do que parecia ser o coração da operação. E o caminho se abria. Lucas viu que seu irmão, ainda lutando contra a dor, tentava se levantar. Por favor, me ajude. A súplica o atravessou. Ele não poderia deixar seu irmão para trás. Com um impulso final, Lucas agarrou a gravação e correu, sendo puxado pela mão firme de Gabriela, enquanto o irmão o seguia, determinado a não ser deixado para trás. Você me prometeu. O som dos passos pesados dos capangas se aproximava, e a luz do estádio piscava em meio ao caos. Cada respiração era um desafio. O medo,
a adrenalina, a urgência. Eles estavam quase na saída quando Gabriela parou, ofegante, encarando Lucas. Não podemos apenas sair. Precisamos expor isso. O tempo apresentava mais um contra-ataque. Eles estavam quase livres, mas a pressão aumentava. Afinal, o que aconteceu com o que estava em suas mãos? A gravação poderia acabar com tudo isso. Mas como? Lucas questionou, o desespero evidente na voz. Usando as redes sociais. Precisamos fazer isso viral. Um plano simples em meio ao turbilhão. E então, roucos gritos ecoaram atrás. Deles, a pressão da batalha pelo futuro os empurrava. O que era isso? Um novóio entre famílias, segredos não revelados. Mas agora eram irmãos unidos. E a verdade, qualquer que fosse, precisava vir à tona. Com a gravação em mãos, eles corriam, sentindo o calor da liberdade se aproximar. Quando finalmente saíram do estádio, a luz do luar os envolveu. Lucas olhou para o irmão, o coração cheio de esperanças e medos. Vamos consertar isso, ele disse e o irmão assentiu. O que estava por vir era incerto, mas o vínculo entre eles era mais forte do que qualquer segredos escondidos. E naquela noite, sob a lua cheia, Lucas percebeu que havia mais batalhas pela frente. Não apenas contra capangas, mas contra as sombras do passado e o que o futuro reservava. E você, leitor, você também pode fazer parte dessa luta pela verdade. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio, porque apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de estar junto nessa jornada. Não espere nem mais um segundo. Venha fazer parte da nossa história.